capítulo 55, a partir do verso 8. Aleluias. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Isaías, capítulo 55, a partir do verso 8. Amém? A palavra do Senhor diz assim: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agora presta atenção nesses dois últimos versículos que nós vamos estar lendo. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para o que dele se alimentam. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para a qual eu a enviei. Quantos podem dizer aleluias? Não, você entendeu o que está dizendo nessa palavra? Que assim como a chuva desce na terra para produzir algo, para preparar a terra, para produzir e dar a semente, tão certo assim é a palavra do seu Senhor, assim é a palavra do meu Senhor. Quando Ele liberou a palavra, ela não, jamais, a palavra está dizendo, voltará vazia, porque ela vai cumprir o propósito pela qual ela foi liberada. Eu não sei você, mas quantos aqui tem uma palavra do Senhor sobre a sua vida? Você pode levantar a sua mão? Porque hoje o Senhor quer relembrar algo para nós. Que a palavra dele não vai voltar vazia para ele. A palavra dele vai encontrar o terreno, vai encontrar o propósito e vai realizar o que precisa realizar. E eu já comecei a profetizar nessa noite. Porque se o Senhor declarou uma palavra de cura, ela tem que curar, ela vai curar. Se ele liberou uma palavra, remandarabasô, sobre a sua casa, que vai libertar o filho, vai libertar o marido, ela vai produzir o que ela foi liberada, aleluias. Neste momento, ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença. É a Tua palavra viva e poderosa, Senhor, neste momento. Espírito Santo de Deus, Tu tens a liberdade de fazer a Tua vontade neste local. Senhor, fala conosco. Fala e produz aquilo que o Senhor quer produzir nessa noite. Faz aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Eu proíbo agora todo demônio que quer roubar a palavra. Eu proíbo agora todo espírito que quer trazer confusão na mente, aí distorcer a palavra. E eu glorifico o nome do Senhor, porque a atmosfera do Senhor está aberta neste local, e nós podemos sentir a presença do Senhor, e nós te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos mais uma vez, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Uma palavra específica do Senhor liberada sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que ela atingirá o propósito pela qual eu a enviei. Então a palavra do Senhor, quando é liberada, ela tem apenas um propósito. E o próprio texto já nos dá a revelação. Ele só tem um propósito, é realizar o quê? A obra que eu, Deus falando, desejo. Quando Deus libera uma palavra, quando Jesus libera uma palavra, quando o Espírito Santo libera uma palavra sobre a sua vida, ela só tem um propósito: realizar a obra que Deus deseja realizar. Simples assim. Ela só tem um objetivo. E com isso eu quero dizer que se Deus
liberou a palavra de cura, ela vai fazer o quê? Se Deus liberou uma palavra de libertação, ela vai fazer o quê? Se Deus trouxe uma palavra de exortação, ela vai fazer o quê? E se Deus liberou uma palavra de restauração, ela vai fazer o quê? Tão simples como o céu e a terra, a divisão, é simples assim. A palavra do Senhor, ela jamais vai voltar vazia para Ele. E eu quero que você imagine comigo, nessa introdução dessa palavra, porque a palavra do Senhor basta. Esse é o título da mensagem. A palavra do Senhor basta. E por que eu quero trazer isso? Porque nos tempos que nós estamos vivendo, Deus libera uma palavra, mas a gente quer escutar mais uma vez de um profeta. Eu quero a afirmação do meu melhor amigo, se realmente aquilo foi de Deus. Eu quero uma confirmação, porque às vezes a palavra que foi liberada, e às vezes não. Estava até conversando com meu esposo hoje, quando nós voltávamos no culto de Chelsea, que Deus estava falando comigo. Normalmente, eu vou pôr uma porcentagem alta aqui, 98%. De quando Deus entrega uma palavra para você, uma palavra específica, uma palavra rema, ela é totalmente contrária à situação que você está. É verdade ou não é? Deus fala, você vai gerar, e a mulher é o quê? Estéril. Deus fala, eu vou libertar, e a pessoa está presa. Deus fala, eu vou abrir o caminho, e você olha, está o quê na frente? Tudo fechado, está um mar na sua frente. E o Senhor começou a ministrar lá na igreja de Chelsea sobre mim. Toda vez que eu libero uma palavra, eu tenho um objetivo. E ela vai voltar para mim com fruto. Mas eu tenho um objetivo. Esqueci a palavra. Mas eu tenho 3 propósitos. E eu quero falar desses 3 propósitos de quando Deus libera a palavra. E uma coisa que o Senhor sempre libera é uma palavra contra a sua circunstância. Porque se Deus libera uma palavra que está alinhada com a sua vida, você vai precisar de fé? Você vai precisar depender dele? Mas Deus é maravilhoso. Porque de Gênesis a Apocalipse, toda palavra que ele libera é uma palavra contrária à sua situação presente. E é justamente para chocar as nossas vidas. E para mostrar se eu vou crer, se eu vou depender de uma palavra que ele liberou. E eu quero que você imagine que a palavra do Senhor própria já está dizendo, ela é como uma chuva, ou um sereno. E quando Deus libera essa palavra, tenta entrar comigo. Quando Deus libera uma palavra, imagina aí na sua mente agora. Como se fosse, Deus liberou lá do céu, ó, a palavra. Agora imagina ela caindo como uma chuva. E ela cai aonde? Sobre a sua vida, sobre o seu coração. E a chuva vai molhar para fazer o quê? Para onde tem a semente vai começar a fazer o quê? Germinar. Aleluia. Lá em casa o meu marido plantou tulipa lindas. E eu falei, cadê as tulipas? Tá tudo lá escondido. Ele falou, você viu que eu plantei? Eu falei, aonde? Que eu não estou vendo nada. Por quê? A semente foi lançada, mas sabe o que estava precisando? Estava precisando da chuva. E abril, ela traz muita chuva, o mês de abril. E quando chegou a chuva, de repente, quando eu saio lá fora. Sair tem que ser para fora, né? Quando eu abro a porta e eu vejo as minhas tulipas que não estavam lá. Mas elas estavam lá. Elas floresceram porque a chuva fez o seu trabalho. Então hoje eu vim aqui para dizer que talvez você recebeu uma palavra tem muito tempo. Talvez você recebeu e deixou de crer por causa do tempo. Ou por causa que as circunstâncias, muitos têm essa mania de dizer, e hoje eu quero consertar isso. Parece que piorou de vez melhorar, ao invés de melhorar. Mas o Senhor está te relembrando nesta noite, que se a palavra foi dele e liberada, regou a terra. Ei, molhou a terra. Só que tem o tempo certo para fazer o quê?
para germinar. Aí a tulipa saiu, mas a tulipa não estava aberta ainda. Aí choveu mais uma semaninha. E aí a tulipa agora está abertinha. E o que foi plantado ali, ela germinou no tempo. Aleluias, agora vocês estão comigo. E antes de eu entrar nos propósitos, o Senhor me lembrou algo. Sobre Marlboro foi liberada uma palavra. Uma palavra de avivamento. Uma palavra de milagres. Uma palavra de sobrenatural. E você pode estar se perguntando ainda, eu não vi nada disso. E o Senhor me relembrou, está te relembrando como igreja hoje. Ei, eu liberei e ela não vai voltar vazia. Eu liberei, não vai voltar vazia. Marlboro vai ver o avivamento. Marlboro vai ver o sobrenatural. Marlboro vai ver milagres. E quando eu digo milagres, eu falo de paralítico andar. Eu falo de morto ressuscitar. E não é porque é eu que estou aqui. Não é porque é o pastor Daniel que está aqui. Não é por causa do pastor Douglas, não. Sabe por causa de quê? A palavra é dele. E foi ele que liberou, não fui eu, foi ele. E se ele liberou, vai acontecer. Porque a palavra dele não vai voltar vazia. Você crê comigo? Então glorifica o nome do Senhor aí no seu lugar. Porque hoje não é dia de culto quietinho, não. Hoje é dia de culto de falar, de glorificar. Hoje é dia de palavra. Então nós vamos liberar muita palavra hoje. Porque se você quer produzir a palavra do Senhor, nós vamos produzir. E uma das coisas que o inimigo mais... Já estou adiantando a mensagem. Uma das coisas que o inimigo mais quer, sabe o que é? Reter a palavra. Ele quer fechar os seus lábios e reter a palavra. Porque muitos aqui, eu sou testemunha, Deus liberou palavras, mas estão vivendo com a boca fechada. Sabe por quê? Porque as circunstâncias calaram a sua voz. Deus liberou a palavra, eu vou salvar o seu marido. Mas o marido está de mal a pior. E você se cala. E sabe qual é o nosso papel? Ei, Deus liberou? Então nós temos que fazer. Não, nós temos que repetir a palavra que foi liberada. Quando Deus chegou, meu Deus, já adiantei toda a mensagem. Lá para Ezequiel, o que você está vendo? Gente, hoje vocês vão falar junto comigo. O que você está vendo? Um vale de ossos? Mas Deus falou para ele liberar uma palavra. Só que qual foi a palavra que ele liberou sobre os ossos secos? A palavra que Deus tinha liberado. Deus falou, diz aos ossos que se ajuntem. E Deus disse para você, eu vou salvar. E o que você está falando? Ei, marido chegou todo atravessado dentro de casa. Vai salvar. Vai salvar. Vai salvar. Ei, meu filho agora que piorou de vez. Vai ser liberto. Vai ser liberto. Porque o Senhor liberou, Ele te entregou. Ei, o Senhor entregou a palavra para entregar o green card. Não quero nem saber o que a imigração está falando. Vai sair o meu green card. Tá deportando todo mundo. Pode me chamar de louca. Eu não vou ser. Porque o Senhor liberou. Vai ter documento. Cadê a sua fé? Cadê a palavra que Ele te entregou? Você enterrou. O inimigo tem roubado a voz da sua boca. E o Senhor falou tão forte comigo sobre essa palavra. Eu não sei quantas vezes eu já li isso aqui. Mas quando o Senhor falou, ei, é como uma chuva que desce, né, machonerecando. Ela rega, ela trata. Tudo aquilo que você quer pôr a mão para fazer, sabe? Aquilo que você quer dar uma ajudinha para Deus. Deixa eu te falar, tira a mão. Nossa, hoje saiu tudo do lugar. Mas vamos lá. Deus falou para Abraão assim, ó. Você vai gerar. Você vai ser pai de uma grande nação. Mas a mulher dele era o quê? E o que Sarai fez?
Primeiro ela riu, porque é tão surreal que Deus entregou. Eu não sei se você já riu ali na presença de Deus, que quando Ele sopra ali no seu ouvido, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A gente critica um pouco Sarai, mas às vezes a gente dá uma, Senhor, isso aí é muito distante da minha realidade. Aí depois ela fez o que ela quis? Ajudar. E o Senhor está falando agora, nesse momento, tira a mão. A palavra dele é suficiente. Ela é suficiente. Se ele liberou, a responsabilidade de cumprir é dele. A sua responsabilidade é de crer. Deixa eu te falar, não tem caminho, ele abre. Não vai dar certo com esse presidente. Ei, não estou nem preocupada, porque ele vai fazer um caminho no meio do mar. Porque ele liberou, eu não posso ficar preocupada, sabe no quê? Como? O problema do crente, brasileiro principalmente. Mas espera aí, como que isso aqui vai acontecer? Se Deus liberou uma palavra, que eu vou ser próspero, aí você já fica assim, não, se Deus liberou a palavra que eu vou ser próspero, então suposto eu fazer o quê? Trabalhar mais, fazer mais investimento, vender tudo, pôr na aplicação, fazer o dinheiro render. Eu estou preocupada para fazer realizar a palavra que Ele liberou. Ele liberou, ei, Sarai vai gerar, Sara vai gerar, e acabou. Não tinha recursos naquela época. E o Senhor falou assim, eu falei que vai gerar, então vai gerar. E ela gerou. Probleminha nosso é que nós queremos pôr uma mão e ajudar a Deus. Deus falou que vai converter o meu filho. Então agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro, vou amarrar dentro do quarto, porque Deus vai chegar um anjo lá para falar, ei, Deus tem os caminhos dele, Deus tem a maneira dele, a palavra foi liberada, somente creia e confie. E quando nós confiamos, sabe o que acontece? Nós descansamos. Então, se você não está muito descansado, você está meio preocupado aí em como que vai acontecer as coisas, chances são de que você não está crendo na palavra que foi liberada. Chances são que você está precisando de uma revelação dessa palavra rema do Senhor sobre a sua vida. De que ela produz sozinha. Ela não precisa da ajuda. Ela só precisa da fé. Porque a fé alimenta. A fé sustenta. A fé rega. E pode vir o que vier. Pode falar o que quiserem falar. Se você confiar naquilo que Deus decretou, vai acontecer. Ela tem somente um objetivo, mas ela tem 3 propósitos. Primeiro propósito, criar. Quando Deus libera uma palavra, eu quero falar do propósito de Deus para que Ele cria, para criar coisas. E eu quero trazer isso como trazer à existência aquilo que não existe ainda. Então Deus libera a palavra e como ela não volta vazia, ela tem que fazer o quê? Ela tem que produzir. E um dos propósitos que Deus libera uma palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a terra, sobre uma empresa sua, sobre a sua casa, é para criar caminhos, é para criar coisas que não existem. E um dos exemplos que eu posso dar hoje em Gênesis 1:3, quem não sabe esse versículo, vai saber hoje. Tem que saber esse versículo. E disse Deus, vocês sabem. Vai, gente, vocês são da Betesda. Disse Deus. E... Meu Deus, é tão simples. Deus, quando libera a palavra, Ele cria o que não tem. Deus falou, haja e ouve. Simples assim. Como é tão simples que a gente não consegue viver isso? Ei, não tem salvação na sua casa? Declare, haja salvação. Não tem saúde? Declara.
Ei, Ele cria, Ele traz, eu vou repetir, Ele traz à existência aquilo que não existe. Pri, não tem nenhum caminho. Ele cria o caminho. Onde não tem chuva, Ele desce com a chuva. Ei, quando não tem vida, Ele cria a vida. Um dos propósitos da palavra, e eu quero ensinar isso hoje, ou te relembrar, que muitos já devem saber, mas não está praticando, é que Deus, Ele libera a palavra e ela não volta vazia. Ou seja, hoje, o Douglas pregou lá em Chelsea sobre a unidade, né? Vamos lá, se eu vou conseguir. Jesus no Pai, o Pai em Jesus, e nós em Cristo. Nós somos um, amém? Se Deus, eu sou um em Jesus, através de Jesus eu estou em Deus. Se Deus libera a palavra, quem está liberando? Deus liberou. Eu estou em Jesus. A autoridade que está em Jesus está em. E é por isso que há poder na nossa palavra. Se nós estamos sendo um com Deus e com Jesus, o poder da Trindade, a plenitude da Trindade está em nós. Meu Deus, isso é forte. A plenitude da Trindade está em nós. Então eu tenho a autoridade da Trindade de Deus em mim e eu nele. Então quando eu abro a palavra e libero na minha casa, e libero sobre uma circunstância, e libero sobre algo, ela vai fazer o quê? Produzir o que ela tem que produzir. Ela vai criar o que não existe. Ela vai fazer o que precisa fazer. Porque se eu estou em Deus e Deus está em mim, Jesus está em mim, eu estou em Jesus e Jesus está no Pai, nós estamos compartilhando da mesma plenitude do poder de Deus. Segundo propósito que Deus libera uma palavra: decretar juízo sobre uma causa ou uma situação. Sabe aquele momento que você precisa de um decreto do Senhor? Aquele momento que você precisa que Deus bata o martelo? Ele precisa dizer assim, quando o juiz decreta e bate o martelo assim, é isso, e acabou. Não importa o que o advogado falou, não importa o que a imigração falou, não importa o que o médico falou, não importa o que o diretor da faculdade falou, não importa o que o marido falou, não importa o que a esposa falou, mas porque Deus decretou, Ele deu uma sentença. Ele libera a palavra para decretar sentenças, para liberar um juízo. Mas nós confiamos nisso? Porque muitas das vezes nós temos uma palavra, mas as circunstâncias são totalmente contrárias. E o Senhor está dizendo nesta noite: eu já bati o martelo sobre essa situação. Então, se eu bati, não importa o que estão falando, não importa o que está acontecendo, não importa os diagnósticos, vai acontecer, em nome de Jesus. Quando você chega diante, eu quero que você creia nisso. Aqui nós falamos muito sobre corte celestial. Então imagina comigo que nós chegamos diante do juiz, diante do nosso Senhor, e nós entregamos essa causa. E falamos: Senhor, é uma causa impossível para mim. Mas bate o teu martelo. Mas bate o teu juízo. Bate para mim. Porque se o Senhor, presta atenção comigo, bateu o martelo lá na corte celestial, ele de decretar a palavra, pronto, decretada ao seu favor, não importa se ele tiver que abrir caminho em lei, se ele tiver que abrir caminho no meio do mar, deixa eu te falar, o decreto dele é suficiente. Para de depender de decreto humano.
O decreto que você precisa é do decreto daquele que libera a palavra. Porque se ele liberar a palavra, deixa eu falar, nada, repete comigo, nada vai impedir. Somente uma coisinha. Sabe quando a gente fala tudo, porém, você pode. E está aqui o problema. Quantas palavras o Senhor liberou para nós na Bíblia? Quantas promessas? E quantas palavras rema o Senhor libera especificamente para a sua vida? Sabe aquela palavra que é para você, para te dar o discernimento e direção que você precisa? É somente para você. Porém, a gente não depende dela, a gente depende do que nós estamos vendo, do que nós estamos ouvindo e do que nós estamos sentindo. E hoje o único objetivo que o Senhor me trouxe aqui é para dizer, a palavra dele basta. Volte a crer que a palavra dele basta. Eu não quero saber aonde está e qual situação está. Deixa eu te falar, Lázaro estava morto há quantos dias? Jesus foi lá e fez só uma coisinha. Lázaro, vem para fora. E ele saiu. O problema é que nós falamos, mas já está morto. Já faz 4 dias. Já está cheirando mal. E meu marido já perdeu de vez. Já está igual Nabucodonosor lá já. E meu filho já era. Já veio, já voltou, já veio, já voltou. Agora está nas drogas de novo. E eu mesmo libero palavras contrárias à palavra que o Senhor já liberou. Quando eu não fico calado. Porque quando aparecem as circunstâncias, nosso papel é lembrar do que o Senhor falou e declarar essa palavra de novo. Não o que você está sentindo. Não o que você acha. Eu acho que o dólar vai baixar. Eu acho que todo mundo vai ser deportado. Eu acho que essa epidemia vai pegar todo mundo. Eu acho... Ei! Como diz o pastor Daniel, você não é para achar nada. Você é para seguir a palavra que o Senhor liberou. E quando nós seguimos a palavra que Ele libera, o decreto que Ele libera, sabe o que acontece conosco? Nós parecemos loucos para o mundo, mas para os santos, para os que confiam no Senhor, eles caminham sobre uma palavra. Passagem bem conhecida de Pedro. Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E ele fala o quê? Vem. A palavra do Senhor foi que fez o caminho para ele andar em cima do mar. A palavra criou um caminho firme nas águas turbulentas para ele andar. E é isso que a palavra faz. Ela cria coisas que não existem. Ela decreta um juízo numa causa ou numa situação. Ou ela abençoa as nossas vidas de uma forma extraordinária. Porque eu queria continuar lá lendo em Isaías 55, depois que Deus fala isso para o povo, que a palavra dele jamais voltará sozinha. Olha o que ele está dizendo lá, volta comigo lá em Isaías 55, no verso 12. Olha o que Deus está falando. A vez de sair com grande alegria e em paz, sereis reconduzidos. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas em uníssono. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, o cipreste. Em vez de urtigas e roseiras bravas, cheias de espinho, crescerá a murta e o zimbro. Isso será de testemunho e exaltará o nome de Yahvé para sinal eterno que jamais serei apagado. Aqui o Senhor está dizendo para Israel:
E vocês vão sair com alegria, vocês vão sair em paz, vocês vão ter, ao invés de espinheiro, vai crescer, murta e zimbro, vocês vão dar testemunho do nome e do poder do Senhor, totalmente contrário ao que eles estavam vivendo no momento. Mas se eles crescem na palavra do Senhor, se eles se alinhassem, se eles invocassem o nome do Senhor, haveria uma bênção sobre a vida deles. A palavra pode ser para criar, para decretar juízo e para abençoar. Mas um dos problemas de hoje é que nós queremos enfeitar as palavras. Ela é tão simples, direta e reta. Mas eu sempre quero entrar. Eu sempre quero dar um jeitinho. E Jesus está dizendo, uma palavra minha basta. A minha palavra é suficiente. Para de enfeitar a palavra. Sabe o que o Senhor trouxe para mim? Para de decorar a palavra. Às vezes o Senhor é simples assim, haja e ouve. O Senhor não quer que você fique enfeitando a palavra dEle. Sabe quando você quer criar mais coisas do que o Senhor mandou falar? Sabe quando você quer enfeitar uma promessa que o Senhor fez? Você quer adicionar coisas. E o Senhor está dizendo, não precisa ficar enfeitando palavra. Ela é simples e poderosa. É só isso. Às vezes a gente quer ouvir tanta coisa e o Senhor só fala uma palavra. E Ele está dizendo, é suficiente o que eu falei. É suficiente para fazer o que ela tem que fazer. Para de querer enfeitar ela, porque ela não é árvore de Natal para ficar enfeitando, não. A palavra do Senhor é suficiente, ela é simples, ela é poderosa e ela é eficaz para fazer o que ela precisa fazer. Não tem mais, não tem porquê, não tem porém. A palavra é isso e acabou. Haja e ouve. Cria, criou-se. Haja um caminho e ouve o caminho. Não precisa da nossa ajuda. Ela é suficiente. Não precisa de complemento humano. Ela só precisa de uma coisa: ser liberada. E é bem aí que o inimigo tem nos vencido. Porque ele cala as palavras que deveriam ser liberadas pela nossa voz, pela nossa boca. As armas dele são inúmeras. E ele te faz acreditar que não adianta você falar mais nada, porque não vai acontecer. Ah, o juiz já decretou. Não adianta eu falar mais nada. Quem disse? Porque o juiz que decretou foi o juiz da terra. Há um juiz lá no céu. Ei, se o médico decretou, não adianta eu falar mais nada. Ei, quem disse? Porque o médico dos médicos, que está lá no céu, ele ainda não liberou a palavra. Meu Deus. Ei, a palavra do Senhor precisa ser liberada da nossa boca. E um dos problemas é que o inimigo quer que seja calada a nossa voz. Ele põe medo, ele põe dúvida, ele diz não adianta mais, porque a palavra foi liberada há tanto tempo. O Senhor já falou tanto tempo. Essa pessoa já está tanto tempo assim. Não adianta eu falar mais nada. É ou não é a verdade? Ah, mas as notícias do jeito que estão, não adianta eu falar mais nada, porque é quase impossível acontecer. O inimigo, ele quer calar a sua voz. E o Senhor está dizendo, abre a sua boca e libera a palavra na sua casa. Libera a palavra sobre essa circunstância. Libera a palavra sobre a sua vida. Libera a palavra sobre o seu casamento. Libera a palavra sobre a sua igreja. Libera a palavra sobre o seu amigo. Libera a palavra sobre o seu colega. Libera a palavra sobre o seu vizinho. Libera a palavra por aquela pessoa que é tão difícil de conversar. Libera a palavra. O problema é que a gente libera outra palavra, que não é a de Deus. A gente confirma o contrário. É como se Deus dissesse, eu vou salvar. E as coisas pioram. Aí você diz, está vendo? Eu sabia. Essa cabeça aí não muda não. Você está indo contra a própria palavra do Senhor. Quando o Senhor disse para Ezequiel, libera a palavra.
Ele disse bem assim: profetiza, pois, sobre estes ossos, e ordena-lhe, ossos secos. Olha só o que Deus falou. Ossos secos, ouvi a palavra de quem? Do Senhor. E aqui eu vou te dar talvez, se você quiser usar, né, um método de você liberar uma palavra sobre as circunstâncias que chegam na sua vida. E qual é? Faz como Ezequiel. Ei, marido, ouve a palavra do Senhor. Você vai se converter. Você vai se dobrar. E você vai servir o Rei dos Reis. Ei, migração, ouve a palavra do Senhor. Teremandará. Porque o Senhor me disse: ouve a palavra do Senhor, libera o meu papel, libera o meu documento. Ei, finanças, ouve a palavra do Senhor. Doença, ouve a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E o que aconteceu com os ossos? Houve vida. Eles se juntaram. O poder não estava no profeta. Estava na palavra do Senhor. Quantas palavras têm sido retidas por você? Não responde. Quantas palavras dentro da sua casa estão sendo retidas por você mesmo? Quantas palavras estão sendo retidas sobre o seu ministério, sobre o seu casamento, sobre a depressão que quer chegar? Quantas palavras estão sendo retidas e não estão sendo liberadas? Porque se você crer comigo hoje que basta uma palavra do Senhor e vai acontecer, o Senhor vai liberar a palavra hoje. Porque a palavra do Senhor é poderosa para fazer e produzir o que ela precisa produzir. Quantos creem nisso? Você crê realmente que uma palavra do Senhor é suficiente? Você é como aquele homem que disse: Senhor, não mereço que entres em minha casa. Olha só, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Sabe o que ele estava falando para Jesus nesse momento? Senhor, libera apenas uma palavra, porque a minha fé é suficiente para crer que não precisa do toque, não precisa da visita. Eu só preciso de uma palavra. Porque a palavra traz a existência no que não existe. A palavra, ela cumpre o objetivo que ela saiu para cumprir. Aquele homem estava dizendo para Jesus: eu creio que basta uma palavra. Não precisa do teu toque, não precisa da tua presença. E às vezes a gente está precisando de um anjo descer, abrir as asas bem grande, iluminar o quarto todo e ainda apontar uma seta para dizer qual é o caminho que você tem que seguir. É verdade ou não é? Porque eu já ouvi e eu já falei também: Senhor, manda um anjo, porque eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda, então manda um anjo com uma seta bem vermelha, sim, porque eu não erro o caminho. Aí o Senhor está dizendo para você hoje: você crê mesmo que só uma palavra você vai confiar? Só uma palavra? Só uma? Porque Jesus liberou, e o que aconteceu por causa da fé do homem? Que ele creu que aquela palavra ia fazer o que ela tinha que fazer, ele foi embora para casa tranquilo. E quando ele chegou em casa, o que tinha acontecido com o servo dele? O servo dele tinha sido curado. E aqui eu quero entrar nos 2 subpontos que Deus me chamou a atenção. Porque, peraí, antes disso eu vou falar só uma coisa. Tem uns que têm a palavra, né? Mas tem uns que têm um probleminha ainda maior, que nem ouviu a palavra ainda. Aí você está com um probleminha um pouquinho maior daquele que ouviu e não creu, né? Porque se você não tem uma palavra, aí você está perdido. Aí eu vou te dizer, aí você está perdido. Mas eu quero te dizer, você só fica sem uma palavra
Você só fica sem um direcionamento. Você só fica sem o Senhor esclarecer e iluminar se você não estiver aonde? Na presença. Porque na presença você vai ter palavra. Na presença você vai ter direcionamento. Na presença do Senhor é onde Ele direciona a sua vida. Aonde Ele direciona para onde você tem que ir. E deixa eu falar, muitos correm para profeta. E Deus usa profeta hoje. Mas deixa eu falar, a maior profecia para a sua vida está na palavra de Deus. E é onde os crentes têm tanta dificuldade para ler a palavra. Porque se ler a palavra e ficar na presença, o crente não fica perdido. O crente tem direcionamento. O crente sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Se entra naquela ou naquela faculdade. Se casa com esse ou com aquele. Porque está na presença. Na presença Ele te dá a palavra. E os meus 2 subpontos seria: quando você recebe uma palavra e confia nela. Porque quando você vive debaixo de uma palavra de Deus, você vive como Abraão, que recebeu uma palavra, um direcionamento. Deus disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ele nem falou para onde, viu, gente? Ele só falou: vai para uma terra que eu vou mostrar ainda no meio do caminho. Que fé, hein? Porque tem gente que quer um direcionamento bem específico. E Abraão fez o quê? Abraão arrumou as malinhas e creu naquilo que o Senhor disse para ele. Na palavra que foi liberada. Então, ou você recebe uma palavra e confia nela. E como é que eu confio nela? Quando eu obedeço. Deus disse a Abraão. Nossa, Deus falar isso hoje, hein? Se Deus falar hoje, sabe o que vai acontecer? Você vai pedir um sinal, ele vai ligar para o pastor, depois você vai ligar para a pastora Gel, e depois ainda você vai pedir para mais alguém orar, e ainda vai ligar para o Brasil para saber como que está o Brasil, vai ligar para a Itália para saber como está a Itália, se realmente eu devo ir. Porque nós não confiamos que a palavra vai produzir o que ela quer produzir. Porque Deus falou para ele: sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, porque far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu santo nome. Quando você vive debaixo de uma palavra, deixa eu te dar 3 coisas. Primeira, você sente paz. Você descansa e confia plenamente. Olha, eu sei que é um assunto que a gente já falou muito, mas foi um dos momentos que mais provou a fé dos crentes. Foi a questão da imigração. Porque saiu tanta gente desesperado, que você via que não tinha confiança no Senhor. Quando você confia numa palavra que Deus te liberou, deixa eu te falar, vocês têm paz. Você confia. Claro, você vai fazer o que você precisa fazer, não, você não vai ser negligente. O que eu estou querendo dizer é o que o Senhor falou comigo. Eu tenho um decreto sobre a sua casa. Você vai confiar no decreto do humano ou vai confiar no decreto meu? Aí você tem que escolher. Porque se você viver debaixo de um decreto que não é o do Senhor, você não vai ter paz. Mas quando você vive debaixo de uma palavra e confia que ela vai fazer o que ela tem que fazer, e não importa o caminho que vai ser feito, você não tem a menor ideia como que vai repartir o mar, você não tem a menor ideia o que vai acontecer com os peixes, como é que vai fazer com os peixes ali no meio do mar, você só sabe que o mar vai abrir e que você vai passar. Como vai ser feito eu não sei, que jeito vai ser feito eu não sei, mas quando eu confio, eu descanso e tenho paz. Quando Deus libera uma palavra e eu confio plenamente que ela vai ser cumprida, eu vivo out of fear. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Aí tem gente que fala assim, não é medo, é receio. É medo. É medo. Porque viver sem medo é quando você nem lembra que algo ruim pode acontecer. Porque você está confiando tanto em Deus. Aí você fala, não é receio, é cuidado. Não, você está se escondendo atrás do medo mesmo. O medo te trava.
Se você tem uma palavra, você tem que confiar e não deixar o medo te travar. Não, você não vai viver debaixo do medo. Você não tem nenhum e qualquer sentimento do medo, porque você tem a plena certeza que Deus está no controle da sua vida, da sua situação. Se Deus libera a palavra e você confia plenamente, olha só, você produz em qualquer season, você produz em qualquer circunstância, você não fica parado, mas sim você dá fruto. É tempo de seca, eu vou produzir, porque se Deus falou é aqui, vai produzir. Se é tempo de seca, eu vou cavar o poço e vai ter água, porque se Deus me liberou a palavra e falou fica, vai ter poço, vai ter água, eu vou produzir. Ei, toda a palavra do Senhor, se você confiar, você vai produzir. Você não vai ter medo. Você não vai viver sem paz. Mas quando você confia na plenitude da palavra, que ela vai cumprir e não vai voltar para o Senhor vazia, você produz em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Em momento de tristeza, você está produzindo. Em momento de alegria, você está produzindo. Em momento de cansaço, você está produzindo. Em momento de vigor, você está produzindo. A circunstância não define a sua frutificação. Quando você confia na palavra. Mas e quando você recebe uma palavra e você não confia, ou você desiste porque passou muito tempo. Aí o Senhor me lembrou da palavra que Ele liberou sobre Israel, que Deus disse a Moisés, manda os espias, manda eles lá espiar a terra. Só que é interessante que Deus, quando fala, a palavra do Senhor diz assim, manda 12 espias, presta atenção na palavra que o Senhor liberou, espiar a terra que eu já dei. Presta atenção comigo, olha bem, é tão simples, por que a gente complica? Deus falou, Moisés, vem cá, pega 12, piorou porque era 12 líderes ainda. Isso é para os líderes. Pegou 12 líderes das tribos, era suposto eles estarem confiando na palavra do Senhor. E Deus falou assim, vai o seguinte, manda eles ir lá na terra que eu já dei para vocês. O problema é que os 12 maravilhosos, só 2, confiou que a palavra ia se cumprir. Porque os outros 10, quando chegaram lá, eles falaram assim para o povo, eles foram na terra espiar e voltaram e falaram assim, não poderemos subir contra aquele povo, presta atenção, porque é mais forte do que nós, presta atenção, e infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Nós somos, presta atenção, como gafanhotos. E eles são gigantes. Nós éramos como gafanhotos diante dos olhos deles. Deus pediu a opinião deles. Deus mandou eles fazer o quê? Só olhar. Por quê? Deus já tinha dado, mas sabe o que aconteceu? Eles, por causa da circunstância, por causa da dificuldade, porque era um pouquinho difícil para conquistar aquela terra, eles voltaram e esqueceram completamente que Deus já tinha dado. Deus não falou assim, vai lá e me diz o que tem lá, porque aí eu vou resolver. Não, o Senhor falou, vai lá ver o que eu já te dei. Acorda, irmão, vai lá ver o que eu já te dei. Ei, vai lá ver seu marido salvo, vai lá ver seu filho convertido, vai lá ver sua casa salva, liberta, vai lá ver o seu parente curado, ei, vai lá ver o que eu já te dei. Para de voltar com o relatório que Deus já sabe. O nosso relatório é o seguinte, Senhor, está desse jeito, está difícil, não muda não, já pregou, já fez aquilo, não vai acontecer. Ó Deus, 12 advogados já falou que não tem jeito. O Senhor não está te perguntando o que o relatório, não. O relatório, o Senhor já sabe.
Mas antes de você ver a situação, Ramandará, o Senhor já tinha liberado a palavra. E sabe por que Ele libera antes de você ver a situação? É para você confiar que independente de como está, eu vou fazer. Tem várias palavras sendo liberadas a cada dia sobre a nossa vida. Em qual delas você vai se submeter? 10 daqueles homens voltaram e eles convenceram todo o povo. Mas 2, Josué e Caleb, eles falaram, vamos, porque o Senhor já nos deu, então nós vamos conquistar. Você é qual? Será que você é um Josué e Caleb mesmo? Porque Deus falou, e sabe onde está a sua fé? Ei, o mundo libera palavras sobre a nossa vida. A nossa carne libera palavras sobre a nossa vida. E tem o Espírito de Deus liberando palavras sobre a nossa vida todos os dias. Tem muitas palavras que as pessoas dão. Tem muitas opiniões que são lançadas sobre a nossa vida. Tem muitos burburinhos que estão aos nossos ouvidos. Mas e aí? Qual dessas palavras você vai se submeter? Qual dessas palavras você vai crer? Qual dessas palavras você vai confiar que vai acontecer na sua vida? Quando Abraão recebeu a palavra, mas veio a mulher dele e disse assim, Deus falou que vai ter a promessa, então fica com a minha serva. O Senhor não quer ajuda para a palavra dele produzir. A palavra dele produz sozinho. Ele só quer que você confie. E Deus está dizendo nessa noite, para de perguntar como, confia. Para de querer detalhes, creia. Para de ficar pedindo sinais e mais sinais, porque a palavra do Senhor é suficiente. O que você precisa não é tanto sinal assim. A única coisa que você precisa é da palavra liberada. Se você tiver ela, todas as coisas podem estar contrárias, mas você vai crer que o Senhor vai fazer. Lá em Marcos 4, o Senhor tem falado muito comigo sobre fé. E cada vez eu vejo que eu preciso melhorar a minha fé nele. Porque lá em Marcos 4 tem um relato, todos conhecem, quando aconteceu a tempestade. E Jesus estava no barco. Quantos sinais Jesus já tinha feito com os discípulos? Quantos sinais Jesus já tinha feito? E é por isso que eu vou falar agora. Olha, analisa agora a sua vida. Analisa. Porque eu tenho certeza aqui que todos nós temos milagres que Deus operou, sim ou não? Levanta a mão aí, se você tem milagres na sua vida que Deus operou. Tem? Agradeça ao Senhor. Esses são sinais que o Senhor fez na sua vida. Sinais e mais sinais. Porém, quando veio a tempestade, eles estavam no meio, e Jesus estava no barco, e eles acordam Jesus. Sabe o que Jesus fala para eles? Onde está a vossa fé? Eu já fiz tantos sinais. Eu já liberei tanta palavra. Cadê a vossa fé? O que é essa pequena tempestade diante de um Jesus que libera a palavra e tudo acontece? Quantos aqui já viram milagres acontecerem na sua vida? E o Senhor está dizendo, para de pedir mais um sinal. Confia na palavra que eu liberei. Confia na palavra que já foi liberada. Porque onde está a sua fé? Cadê a vossa fé? Cadê a vossa fé? Aonde está a vossa fé? Porque a palavra já foi liberada e ela vai cumprir, ela vai produzir, ela vai criar, ela vai trazer juízo e ela vai abençoar. E Jesus vira, e simples assim também. Ele não faz uma oração de meia hora. Jesus só fala, aquieta-te. E aí o que aconteceu? Cessou o vento e acalmou as águas. E Jesus vira para nós e fala, cadê a vossa fé? Porque a hora que o câncer chegar, cadê a vossa fé? A hora que a imigração chegar, cadê a vossa fé?
A hora que o problema chegar, cadê a vossa fé? Porque nós queremos muitos sinais. Mas o Senhor está dizendo, creia na palavra. Creia naquilo que foi liberado. Nós temos a palavra Logos, que é a palavra do Senhor escrita. Que se nós lemos, nós vamos ser alimentados. Se nós lemos, nós vamos ter direcionamento. Mas também tem vezes e tem momentos que o Senhor libera uma palavra rema sobre a nossa vida. Uma palavra específica quando Deus quer dar um direcionamento específico, uma ordem específica. Mas não adianta nada, deixa eu falar algo. Não adianta nada Deus trazer a palavra se você não crê. Você precisa crer. Porque tudo é possível ao que? Tudo é possível ao que? Se tenha fé, se Ele liberou, a palavra que Ele liberou, ela vai florescer. E ela vai voltar para Jesus, sabe como? Com os frutos que ela tem que produzir. E sabe como é que ela pode se colocar sobre os seus pés? Sabe como é que ela volta para Jesus? Quando você vem aqui na frente, testemunhar, para dizer, eu tinha câncer e eu fui curado, porque a palavra foi liberada. Ela está voltando para o Senhor como? Em forma de glorificação. Por isso que é importante testemunhar, porque quando a palavra é liberada, ela volta para o Senhor, com ela produziu o fruto. Ei, quando você vem aqui e fala, eu estava assim, eu orei e não estou mais, eu estava preso, agora não estou mais, estou liberto. É a palavra, olha só, olha para mim, é a palavra sua sendo liberada, voltando para Deus com fruto em honra e glória. Não se cale diante de tudo que Deus tem feito na sua vida. Deus tem feito muito para você. E Ele quer falar mais com você. E hoje nós vamos orar. Porque não tem como falar da palavra dEle, que ela não volta vazia. E nós não liberarmos palavras. Eu quero convidar a igreja aqui à frente neste momento. E eu quero dizer algo. Para você que estava esperando um sinal, Deus está trazendo uma resposta para você. A minha palavra basta. Eu já liberei uma palavra. Confia nela. Que ela vai produzir. Ela vai fazer o que ela tem que fazer. No tempo certo ela vai produzir. No tempo certo ela vai produzir. Não faça como aqueles 10 espias. Por causa daquilo o povo todo se corrompeu. E eles tiveram que ficar 40 anos esperando. Mas Josué e Caleb, o que me deixa assim incrível é que Josué e Caleb, no dia que eles foram receber a terra que eles creram desde o começo, eles falaram assim, a mesma fé e a mesma força que eu tinha há 45 anos atrás, eu tenho